é realmente avisar quem está por aí que vocês estão num processo formativo, reunião ou numa aula, né, no processo de formação, e vocês, nesse momento, preferem não ser chamados ou não podem atender. Preparar papel e caneta, quem é da era papel e caneta? Eu, quem é da era digital, prepara assim, lá, o Pedro também. Eu gosto da câmera por causa disso, eu vou vendo cenas, a gente vai rindo junto e a gente vai chorando junto, beleza. Então, preparar assim, né, o seu notebook, tablet aí do lado para ir anotando tudo. Se você é uma pessoa boa, de sacada, vai ver que tem muita dica aqui que vai te ajudar demais. Não deixa passar pensando, depois eu vou lembrar disso, porque a gente não lembra, é muita informação, são 2 horas de aula. É muito importante também dizer para vocês que é o seguinte: o que significa o workshop Arte Financiada? Bem, gente, esse workshop ele é a aula 1 de um curso que chama Arte Financiada Vencendo Editais. Esse curso é um curso completo de instrução e treinamento para que qualquer pessoa que queira se tornar um produtor cultural do seu próprio trabalho ou um produtor cultural do trabalho de outras pessoas, né? Como eu faço aqui, eu produzo meu trabalho, produzo outras pessoas, para que essas pessoas consigam aprender a elaborar projetos do início ao fim, pegando qualquer edital de qualquer área, tá? A gente tem alunos aqui que são da área social, a gente tem alunos de esporte, a gente tem alunos de cultura, de artes, e que conseguem elaborar projetos para qualquer edital. A ideia é justamente essa, arte financiada. E por que eu ofereço um workshop gratuitamente? É porque essa aula aqui é a aula 1 do workshop, é a introdução, é a aula 1 do curso Arte Financiada. É a introdução do curso, é o momento que eu vou explicar no panorama geral tudo que é edital, tudo que é lei de incentivo, como é que funciona cada um desses caminhos, para que o aluno consiga decidir ali, ao longo do estudo dele, que caminho ele vai seguir primeiro no processo de estudo. A gente estuda e já põe em prática, né? Então ele vai decidir ali qual caminho que ele vai seguir durante o curso. Essa aula é gratuita justamente para vocês fazerem um test drive, então eu me coloco aqui à disposição de vocês para ensinar, para poder tirar dúvidas, para que vocês possam testar a minha didática de ensino, a forma como eu falo, a forma como eu ensino, como eu passo meu conhecimento, para que vocês possam escolher se querem seguir comigo para um curso pago ou não, se querem ficar somente na aula gratuita, ok? Então, a gente tem esse momento aqui para vocês fazerem esse test drive, né? Para ver se a gente dá match no final dessa aula, ok? Beleza, então. Vamos lá, vou compartilhar minha tela com vocês. A partir do momento que eu compartilhar minha tela, eu não vejo mais vocês, tá? Vocês continuam me vendo, mas eu não vejo mais aqui no Meet. Tem um jeito de fazer, mas as tecnologias ainda ganham de mim. Então, quando alguém quiser falar, quiser tirar uma dúvida, tá ali muito inquieto com alguma dúvida que surgiu, e eu estou no meio de uma explicação, podem usar o chat. Volta e meia, eu paro o meu conteúdo, volto aqui no chat e a câmera aberta de todos faz um delay na minha transmissão. Entendi, Paulinho, você é mais tecnológico do que eu. Então eu volto aqui, vejo as dúvidas que estão aí, as dúvidas que eu consigo tirar rapidamente, eu tiro. Aquelas que já são mais complexas ou amplas, eu deixo para um outro momento, para a gente poder conversar talvez em uma consultoria ou até dentro do curso Arte Financiada. Vamos lá então, vamos começar com a nossa aula, que todo mundo aqui quer aprender, né? Essa aqui é a maior objetivo de todos. Bem, pessoal, então eu vou me apresentar rapidamente. Eu nasci em Congonhas, no interior de Minas Gerais. Uma família muito simples. Meu pai sempre foi caminhoneiro e minha mãe sempre foi o lar. Aos 6 anos eu já sabia que eu queria ser artista, mas o tempo foi passando e eu fui percebendo que ali na periferia do interior de Minas, sem chances, né? Só que eu não aceitei essa realidade como muitas das pessoas do meu ciclo de convivência. Eu lutei, consegui ser aprovada na Universidade Federal de Ouro Preto e fui estudar artes cênicas. Só que não era fácil, né? Porque minha família é muito simples, não tínhamos recursos para que minha família pudesse me bancar ali naquela cidade. Então, para me sustentar, eu fazia apresentações, vocês podem ver aí, eu estou na praça com uma caixinha de teatro de lame-lame, que é uma caixinha de teatro de bonecos em miniatura. E ali eu me divertia, estava em contato com a comunidade, fazia minhas apresentações, tirava um trocado, mas é claro que não me sustentava com esse valor, com esse troco, né, que saía ali como artista de rua. Em 2012, me formei. E aí as dificuldades só aumentaram, porque eu já não era mais bolsista da universidade, não tinha mais auxílio, alimentação do restaurante universitário, e aí me deparei com esse enorme cânion, né? Essa dificuldade enorme entre o sonho de ser artista e a realidade que é viver de arte e se manter financeiramente.
E, infelizmente, a universidade não me ensinou como fazer isso, como me manter financeiramente. Isso eu não aprendi na universidade. Mas eu vou contar para vocês o que eu fiz a partir da minha formação até o momento de hoje, para vocês entenderem essa trajetória e poderem compreender como que se foi possível para mim sair desse estado que eu estava em 2012 e chegar até hoje, na condição que eu estou enquanto mentora, proprietária de 2 empresas, sócio-proprietária de 2 empresas de produção cultural, né, além da companhia teatral que nós temos. Então, vou contar para vocês um pouquinho dessa O que trajetória. acontece? Quando eu me formei em artes cênicas, eu percebi, já tinha sacado ali, que eram os editais um caminho para o recurso. Eu via muitos grupos grandes, assim, em torno de mim. Eu estava em Ouro Preto, né? Então, estava muito próximo de Belo Horizonte. Eu ia constantemente em São Paulo. Comecei a circular com várias companhias de teatro pelo Brasil. E eu já tinha sacado que eles estavam ali, tinha uma régua de logos. Eu olhava e falava, gente, tem alguém financiando isso aqui. Não é mágica, não é recurso do próprio bolso. Alguém financia tudo isso. Na maioria das vezes era o governo federal, governos do estado, alguma lei municipal, mas existia ali um financiador. E que esse financiador, ele vinha através de um edital. Então, eu saquei que a parada era o edital. E eu comecei a tentar editais. E eu levei meus primeiros nãos nessa época. Em 2015, eu consegui os meus primeiros sims. Então, pensa bem, foram 2 anos ali de luta, de ralação, porque eu não tinha ninguém para me ensinar. Nessa época, quem sabia fazer produção não ensinava de jeito nenhum. Quem é mais antigo da arte aí sabe, gente. Quem sabe produção das antigas não gosta de ensinar. Por quê? Porque sabe que as oportunidades, elas têm uma limitação, e se eu ensino para o meu parceiro, ele pode pegar uma oportunidade que vai ser minha. Então, o que eu estou fazendo aqui, que eu comecei a fazer a partir de 2019, é uma coisa que ninguém fazia naquela época. E eu tive que aprender na base de levar pancada. Sim, não, sim, não, sim, não, até eu entender como é que funcionava esse universo. Então, eu tive minhas primeiras aprovações em festivais de inverno, editais de pequeno porte, lei de incentivo à cultura. E em 2017, a gente teve o primeiro projeto captado na lei de incentivo à cultura do Estado de Minas Gerais, e tivemos aprovações em vários pequenos outros editais. Então, a gente fez o nosso primeiro projeto financiado com circulação de espetáculo, a gente conseguiu alocar uma companhia, uma sede para a nossa companhia de teatro. Foi, assim, o ano do sonho, né? Quando você consegue pela primeira vez um projeto, parece que é realmente o ano do sonho. Já em 2018, a gente conseguiu o financiamento desse projeto em 2017, executou esse projeto em 2018 e conseguimos as primeiras aprovações na Lei Rouanet e em outros editais. Em 2019, eu comecei a receber demandas de amigos que estavam querendo aprender, que estavam querendo aprovar, viram que as coisas estavam dando certo para a gente e começou a falar, poxa, me ensina, como é que eu faço? Ou faz para mim e tudo mais. E aí eu comecei a ensinar esses artistas. E aí nasceu o outro sonho, que é o sonho de me tornar mentora. Eu fui estudar para ser mentora, claro que fazer uma coisa, ensinar é outra, né? Apesar de eu ter formado em licenciatura e sempre ter amado dar aula, ensinar esse tipo de conteúdo é muito exclusivo. Então, eu fui estudar para ser mentora, fui estudar para ser orientadora de vocês, e nasceu a Jornada do Produtor Cultural em 2019. Em 2020 veio a pandemia, né, gente, com todos esses desafios, mas, em contrapartida, para nós, muitos clientes, muitas aprovações em lei de incentivo. E a gente teve um grande boom durante a pandemia, por incrível que pareça. Muita gente querendo aprovar ali na lei Aldir Blanc, que foi a primeira que abriu, já de olho na Paulo Gustavo, que estava por vir. Então, assim, foi um grande boom. 2022, aí a coisa só foi melhorando. Em 2022 a gente conseguiu. Nisso eu já tinha minha empresa, gente, desde 2012 eu me formei e a gente já tinha um CNPJ que veio evoluindo até se tornar uma empresa grande, com sócios e tudo mais. Em 2022, eu tive incontáveis aprovações, tanto para o meu grupo teatral, como para clientes do Brasil inteiro. Em 2023, chegaram os clientes de grande porte, né? Como vocês podem ver, eu até, coincidentemente, eu coloquei, né, na apresentação imagens da Amazônia, eu com o pessoal no Médio Xingu, um projeto que eu aprovei e fui até lá executar como consultora de comunicação, e chegaram também os projetos de 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões, para eu elaborar. Aprovei e prestei a consultoria executiva desses projetos. Esses projetos foram mais ali na área da Lei Rouanet, mas a gente também teve muitos alunos, muitos projetos aprovados em pequenos editais, e graças a Deus um crescimento exponencial. Em 2024, a gente teve aqui em 2023 está listando aqui tudo que a gente conseguiu, né? Nem tudo está aí, mas muito do que a gente conseguiu aprovar. E aqui já foi até 2023, peraí. Não, aqui é 2024. Em 2024, a gente executou todos esses projetos aqui. Projetos nossos, só de projetos nossos da produtora, foram 3 projetos grandes, projetos de mais de 300 mil reais, cada um, né? Circulações nacionais, a gente teve no Pará, Paraná, Goiás, Minas Gerais, Rio, São Paulo, enfim, muitos lugares. Então, mostrando um pouquinho, brevemente, da trajetória minha, da minha empresa, né, para vocês,
conhecerem e saberem que não foi fácil, que eu não fui de uma família, né, que pôde me dar as condições, a minha família nem artista não tem. Realmente foi uma trajetória solitária até um certo ponto, até eu conseguir sócios e uma equipe sólida que viesse a trabalhar comigo, mas o que eu quero mostrar para vocês com isso é, se eu conseguir, qualquer pessoa que está aqui consegue, porque realmente eu tive momentos muito difíceis nessa cidade de Ouro Preto, depois de formada, sem trabalho, sem emprego, sem dinheiro para pagar conta, e eu nunca perdi a minha esperança e o meu desejo de dar certo. Então, é o meu depoimento pessoal para vocês. Não desistam, por mais difícil que pareça, a gente vai seguir. E aprender é essencial para seguir e crescer, né? E não seguir estagnado no mesmo lugar. E aí eu trago para vocês uma frase do Sun Tzu, no livro A Arte da Guerra, que eu gosto muito, que fala assim: não é preciso ter olhos abertos para ver o sol, nem é preciso ter ouvidos afiados para ouvir o trovão. Para ser vitorioso, você precisa ver o que não está visível. E eu trago essa frase para a gente iniciar o nosso conteúdo, porque eu acho que o trabalho do artista, ele é muito isso. Ele é muito crer no invisível. Na verdade, nós somos criadores, né? A gente já começa crendo naquilo que não existe. A gente já começa tirando do zero, tirando do extremo vazio, algo que vai vir a ser a arte, né? Que virá a ser a cor, a luz, a sombra, né? Tudo isso que a gente cria através da nossa arte, o movimento, a dança, né? O som, enfim. A gente parte sempre do vazio. E se é possível a gente sonhar com uma arte e realizá-la e vê-la nos palcos, e vê-la nas telas, e vê-la nas paredes, né? A gente pode sonhar tantas outras coisas, como também ter recurso para isso e correr atrás do conhecimento para a gente conseguir realizar. Eu acho que é possível, né, gente? Então vamos para o nosso conteúdo. Bom, a aula de hoje ela vai passar por alguns caminhos, tá? Então a gente vai conversar sobre, para vocês, 5 provas de que os editais são a melhor oportunidade de monetizar a arte. A gente vai contar 4 motivos de por que é tão difícil entrar no universo dos editais, 6 passos de projetos que realmente aprovam, e no final eu vou abrir as vagas para o curso Arte Financiada, para esse treinamento, para quem quer seguir comigo, tá? Vai ser no finalzinho da aula, vocês vão conhecer melhor. Tem gente solicitando entrada aí? Acho que tem. Aqui foi um evento nosso que a gente realizou, um festival itinerante de teatro infantil, a gente estava com o grupo Giramundo, no Teatro Municipal de Congonhas, né, que é a minha cidade. Então, reflita, quantos projetos você já deixou no papel por falta de verba? E quantos editais você já deixou de inscrever porque não sabia como realizar a inscrição? E quanto dinheiro que você já perdeu por não concorrer a esses editais? Não é difícil, é falta de método. Mas hoje você vai sair daqui entendendo um pouco mais desse universo. E como que você vai pegar sua fatia do bolo ou sua fatia do queijo, como a gente diz aqui em Minas, nesses milhares que estão sendo distribuídos aí para a cultura anualmente. Bom, vamos começar entendendo o que são editais. Editais são chamadas públicas. Públicas por quê? Porque elas são chamadas abertas ao público, tá bom? Mas elas podem ser feitas por instituições públicas ou privadas, tanto governamentais nos âmbitos municipal, estadual, federal, ou por empresas e instituições privadas que tenham recursos e que queiram selecionar projetos culturais para um financiamento, um apoio ou patrocínio, ok? As chamadas, os editais, eles são feitos em diversas áreas, então a gente tem editais nas áreas da cultura, do patrimônio, na área social, na área da educação, do esporte, da arte, a gente tem chamadas até na área da saúde e diversas outras áreas, onde existe a distribuição de recursos do governo, dessas instâncias do governo, né, dos nossos governos. Os editais são portas de entrada para o financiamento da arte no Brasil, como a maioria que são artistas, a gente vai focar mais na arte. Você submete a sua proposta, ela passa por uma avaliação técnica, se for aprovada, recebe verba para o seu projeto acontecer, ser executado, né, com estrutura ideal, equipe de produção, equipe de execução, de marketing, divulgação, foto, vídeo, assessoria, cálculos, som, montador, e principalmente você recebendo o valor certo para o seu trabalho, tá bom? Compatível e digno com aquilo que você merece. Esses são os editais de verba direta. Já as leis de incentivo, como funcionam? O que são as leis de incentivo? É muito importante vocês entenderem isso. A maioria das pessoas que procuram hoje a nossa ajuda não entendem o que é lei de incentivo e o que é edital, acham que é tudo a mesma coisa, e eu vou separar direitinho para que vocês possam compreender isso hoje. Então, lei de incentivo, elas funcionam através de um método de renúncia fiscal. Ela é um incentivo para que a empresa apoie a arte e a cultura, mas, no final das contas, quem paga é o governo. Então, se a empresa vai pagar ali um montante de 1 milhão do imposto de renda, por exemplo, ela pode tirar 4% desse valor e aportar, fazer o patrocínio, o ANEM. Se a empresa vai pagar ali, sei lá, 500 mil de imposto
ICMS, que é o imposto estadual, por exemplo, de Minas, essa empresa pode tirar ali de 3% a 10% para poder fazer o financiamento, para fazer o patrocínio de projetos aprovados na Lei Estadual de Incentivo à Cultura. Então, o passo a passo é o seguinte: você elabora o projeto, envia para uma aprovação do governo, tá? Governo federal ou estadual. Ele vai, se aprovado, te dar uma carta, um protocolo, dizendo esse projeto está aprovado na Lei Federal de Incentivo à Cultura ou esse projeto está aprovado na Lei Estadual de Incentivo à Cultura. E você, com essa carta, com esse comprovante, você vai até as empresas ou você entra em parceria com empresas captadoras e busca captação de recursos, ok? E aí a empresa recebe a isenção do imposto. Aí, como eu já disse, existem as leis federais, municipais e estaduais e elas seguem o mesmo princípio. Todas são através do desconto do imposto. E já esses editais mais populares, que também um grande boom no nosso país, edital Paulo Gustavo, Lei Aldir Blanc, meu Plano Anual Aldir Blanc, como é que funciona isso, Josi? Bem, os editais da LPG e da PENAB, né, que a gente chama carinhosamente nesses apelidos, eles foram criados como resposta a essa crise do setor cultural que foi causada pela pandemia. Então, o objetivo sempre foi distribuir recurso público diretamente para a classe trabalhadora do terceiro setor, né? Artistas, para projetos sociais, educativos e tudo isso, por meio de editais, sempre por meio de editais, tá? E de forma com a verba, que a verba seja direta. Então, a verba desses editais sempre vai ser direta, você não vai ter que captar recurso depois, não tem isenção de imposto de renda, nada disso. Aprovou, recebeu. A Lei Paulo Gustavo liberou 3,8 bilhões para a cultura a partir de 2022. A PENAB, de 2023 a 2027, garante mais 3 bilhões por ano por 5 anos, tá bom? Então, a gente está aí no segundo ano agora, então a gente ainda tem mais 3 anos pela frente de PENAB. Então, esse é o momento de você realmente aprender a elaborar seus projetos, até porque tem uma PENAB abrindo agora no final desse ano, a gente já está esperando ela por aqui, do segundo semestre do ano até o final do ano, que os nossos municípios e o governo do estado vai estar abrindo novamente a PENAB. Então, é o momento realmente de vocês se prepararem, tá? Para faturar aí 40 mil, 80 mil, 120 mil, né? Para cada projeto aprovado. Como é que funciona? O artista escreve o projeto no edital, passa pela avaliação técnica e, se aprovado, recebe direto, tá? Para executar a proposta. Estes editais, por serem editais emergenciais, eles têm uma pequena complexidade para escrever o projeto, eles são simples, a escrita desse projeto é relativamente simples, a documentação é relativamente simples, e o melhor de tudo, a prestação de contas também é muito simplificada. Tem cidade que nem exige a prestação de contas financeira, que exige apenas a prestação de contas de execução. Você vai lá e faz o relatório de execução, mostra que fez, mas não precisa fazer mostrar assim, detalhadamente, através de notas fiscais, o que você fez com o dinheiro. Isso é muito bom. Né? Facilita muito. A produção me ajudando que facilita. Facilita muito, principalmente para pessoas que estão iniciando nesse mundo, no universo dos editais. Agora, uma coisa que eu falo sempre nas minhas aulas, que eu deixo bem claro lá no meu Instagram, nas minhas redes sociais, gente, é uma coisa que todo fazedor de cultura tem que sacar, é que hoje, 99% dos recursos públicos que estão sendo distribuídos para a arte e cultura do nosso país passam por editais. Vocês acham que é só artista que a gente atende? A gente atende Secretaria de Cultura de cidades que tem editais específicos para secretarias de cultura. A gente atende empresas do setor ONGs, OSCs, da área de saúde, de assistência social. Tudo passa por edital, tá, gente? Felizmente ou infelizmente, tudo passa por edital. E aí surgiu uma dúvida lá no formulário que eu mandei mais cedo para vocês, que era assim, sempre as mesmas pessoas que aprovam. Aí a gente tem que perceber, será que não é sempre porque as mesmas pessoas que sabem escrever projetos? Será que não é sempre porque as mesmas pessoas que fazem projetos perfeitos? Então você precisa fazer o quê? Aprender. Você precisa fazer o quê? Entrar lá, entender como atender os critérios que estão sendo pedidos no edital e vencer esse edital, ok? Porque se a gente continuar na nossa falta de conhecimento, a gente vai continuar dando oportunidade para que as mesmas pessoas vençam. E elas vão se capacitando mais, melhorando, e a gente vai ficando para trás. Bom, então vamos seguir aqui com o nosso conhecimento. Os editais são o principal mecanismo legal e transparente que o poder público utiliza para distribuir verba cultural, garante que qualquer artista, coletivo e instituição possa concorrer em igualdade de condições e tem bases e critérios técnicos objetivos. Eu acho, assim, até então é o melhor método de distribuição de recurso, né, já que nós estamos aí num governo que auxilia a distribuição do recurso, né,
Gente, deixa eu ligar o fone, que se vocês quiserem falar, eu não vou ouvir. Agora que ele estava dizendo. O que acontece? Eu acho os editais interessantes porque, gente, é muito difícil, seria muito difícil, imagina esse recurso todo de uma PENAB, por exemplo, indo para uma secretaria de cultura de um município. Como é que eles iam distribuir esse recurso? Para quem que eles iam distribuir? Quanto recurso é mal distribuído no nosso país hoje? Porque não existe uma seleção justa. E esse recurso não chega em quem realmente precisa. Então, os editais, eles são uma forma da gente ser justo, de ter uma justiça ali na seleção, na aplicação desse recurso. Mas essa que é o grande X da questão. Você precisa saber interpretar o edital e atender o que está sendo pedido, ok? Igual eu coloquei aqui, ó, representa um modelo mais seguro e democrático para aplicar o dinheiro público de forma ampla, acessível e fiscalizável. Dados atualizados de investimento em cultura, Lei Rouanet, PENAB, editais abertos e tudo isso, hoje no Brasil. Eu já tinha colocado lá na frente, né, que a Lei Paulo Gustavo liberou 3,8 bilhões. Algumas cidades estão garantindo que vão ter Lei Paulo Gustavo novamente nesse ano. Nós aprovamos na Lei Paulo Gustavo do ano passado quantos projetos? 5, 6, mais ou menos. Nossos projetos foram 3 de clientes, acho que mais uns 3 ou 4. O plano anual de Blanc está aí, né? Já foram distribuídos 6 bilhões em 2 anos, a gente ainda tem 3 anos de 3 bilhões cada, né? Então a gente tem 9 bilhões ainda até 2027. E o Ministério da Cultura tem aí dito insistentemente que nós estamos no melhor momento das leis de incentivo, né? Que é o momento que a gente já foi distribuído para a gente aí mais de 500 milhões em investimento público, através de lei de incentivo e editais do governo federal. Então, é o maior investimento da história de cultura do nosso país. Também, então, gente? Fala sério. Deixa eu ver aqui se tem alguma dúvida. Gente, aí, ó, já tem cidade abrindo PENAB, olha que maravilha. PENAB abriu ontem. Além disso, a gente ainda tem um tipo de edital aqui, que são os prêmios. Os prêmios são ainda melhores, por quê? Artistas mais antigos ou artistas de determinados setores da cultura, principalmente do patrimônio, artistas que estão aí trabalhando nas áreas de Congado, Bumba Meu Boi, enfim, cada região do país vai ter sua manifestação cultural tradicional. Esses fazedores de cultura, gente, eles podem receber prêmios. Esses prêmios variam aí, né? Tem cidade que é 5 mil, tem cidade que é 10 mil, tem cidade que é 20 mil, 35 mil. E esses prêmios, eles realmente são uma premiação. Eles são um presente daquele edital para aquela pessoa. Ela não precisa fazer absolutamente nada. Ela não precisa executar um projeto, um produto cultural, ela não precisa comprovar que fez aquilo. Ela simplesmente está sendo premiada pela excelência do trabalho que ela vem executando ao longo de anos ali na região dela. Incrível, né? A premiação, a PENAB tem premiação, o Paulo Gustavo tem premiação e ela é muito comum, tá? É muito comum mesmo. Inclusive, depois você me conta aí quem que falou que já abriu o PENAB na cidade, se tem edital de premiação. Não me deixe mentir, porque o edital de premiação da PENAB é em torno aí de uns 5 até uns 30 mil reais. Por que é tão difícil entrar no universo dos editais, Josi? Por que eu tento, não aprovo? Ou por que eu abro o edital lá e não consigo entender nada, parece um bicho de 7 cabeças? Vamos descobrir quais são os 5 motivos que mais barram os fazedores de cultura de entrar nesse universo? O primeiro não é para mim, gente. A primeira limitação é mental. A primeira limitação que a gente tem está dentro do nosso inconsciente, tá? Aí você vai pensar, esses editais não são para mim, igual a pessoa comentou lá, esses editais são sempre para a mesma pessoa, sempre as mesmas pessoas. Deixa eu te contar uma coisa. Se você é criador, faz arte, realiza projetos culturais, trabalha junto com artistas, é produtor cultural, gestor de espaços onde a arte aconteça, os editais são justamente para você. E o problema não é você. É o conhecimento que você ainda não tem. Então, os editais são, sim, para você. E o que o governo quer com esses pequenos editais, PENAB, LPG, editais simplificados, que você entra, consegue compreender com mais facilidade, é justamente beneficiar você, que é um pequeno artista, um pequeno fazedor de cultura que está ali rebolando e não está conseguindo muito sair do lugar por falta de recurso. Então, esse edital é para vocês, sim. Falta de formação em linguagem técnica. Poucas pessoas ensinam a arte de vencer o edital. Muitos dos professores que a gente tem hoje no mercado, eles vendem, gente, falsos pacotes de projetos prontos, preço muito baixo, mas que não são nem de longe verídicos. E eu falo isso porque eu compro. Quando eu vejo, normalmente, um pacote, tipo assim, pacote de projetos PENAB,
mais de 30 modelos de projetos para penada, e agora você aprova, não sei o que, eu vou lá, eu pago lá o valor que a pessoa cobra, R$50, R$60, eu entro para ver o que está sendo vendido, e eu fico muito decepcionada por encontrar produtores culturais, pessoas da minha área que tenham coragem de fazer isso, porque a maioria esmagadora dos pacotes que estão sendo comercializados hoje, pacote de projeto pronto, cuidado com isso, não encaixam nos editais que eles falam, que são o objetivo. Não são projetos verídicos. São textos que não dizem nada com nada, são textos super resumidos, super limitados, e são realmente para enganar, ludibriar e conseguir dinheiro fácil. Então, tomem cuidado com isso, tá bom? Até aqui, gente, poucos profissionais sérios, com resultados reais, chegaram até vocês falando assim, eu vou te ensinar realmente, vou te dar uma formação realmente em editais. Se tivessem chegado, eu tenho certeza que vocês já teriam abraçado essa oportunidade anteriormente. Porque, né, edital, vencer um edital, elaborar um projeto, escrever, organizar uma documentação não é dom nenhum, tá? Ninguém nasce sabendo. Isso é método, é técnica e é processo de ensino e aprendizagem. Bom, muitas pessoas têm medo da burocracia, né? Quando começa a ler o edital, vocês já sentiram essa sensação de olhar um edital e falar assim, nossa, esse edital beneficia festival, e eu tenho um festival, um projeto de festival ótimo aqui, vou escrever. Começa. Ler edital, entender a documentação, entender anexo, entender a plataforma que vai enviar. Aí a pessoa já começa a ter medo dessa burocracia toda. Não sabe como organizar todas essas informações, cada coisa na sua caixinha, e acaba, por medo da burocracia, travando e falando, nossa, coisa demais, eu não vou dar conta. Ou pensa assim, tá fácil esse, eu vou deixar mais para frente. Tá fácil esse, eu vou deixar mais para frente. E no final, não consegue ter tempo suficiente para fazer. Agora, a quarta, gente, é que a maioria dos artistas chega para mim falando, eu sei fazer a minha arte, mas não tenho a menor ideia de como é que eu ganho dinheiro com ela. Quem aí tem essa sensação no coração? Levanta a mãozinha para mim e mostra para mim. Quem tem essa sensação? Eu sei ser artista, eu sei construir isso, eu sei dançar, eu sei criar espetáculos, eu sei criar obras de audiovisual, artes visuais, mas eu não sei vender minha arte. Quem sente isso? Eu estou vendo que tem aí 7 pessoas admitiram que sentem-se incapazes de vender aquilo que produzem. Só que tem uma coisa que eu falo, e que eu não aprendi na universidade, mas que deveria ter aprendido, que é o seguinte, arte, gente, é produto. Enquanto a gente tiver arte só como paixão, a gente vai continuar no fundo do buraco. Essa que é a verdade no e cru para vocês. Arte é produto. A nossa arte tem que ser um produto na nossa mão, e esse produto tem que ser vendível. A gente tem que se entender enquanto artista e empresário. A gente tem que se entender enquanto artista e vendedor, produtor, né? Porque o vendedor da arte é o produtor cultural. A gente tem que se entender nessas duas funções. Se a gente não tira um tempo da nossa vida para poder aprender a produção cultural, a gente está falhando no principal, que é na monetização. E aí o artista, ele entra num ciclo vicioso, que é o ciclo seguinte. Eu tenho aqui X mil reais, eu vou produzir uma arte, por exemplo, no teatro. Eu vou falar que é minha arte, porque eu já entrei nesse ciclo. Eu vou produzir um espetáculo que agora eu quero muito fazer, que esse tema está em alta, que está na minha cabeça, eu vou fazer. Vou lá, uso todo o recurso que eu tenho, produzo essa obra de arte, e aí sento e fico esperando alguém querer comprá-la. E aí eu entro em pânico, porque eu investi tudo que eu tinha e vou correr atrás de vender aquela obra ali, sem pensar se o mercado está querendo essa obra, se o mercado está precisando dessa obra, se existe lugar para eu me apresentar com essa obra. Enfim, fiz o que eu queria fazer. Eu sou artista, eu quero fazer, eu vou lá e faço. Depois eu começo até a monetizar essa obra, pouco a pouco, monetizo, consigo reaver um pouco do meu investimento, e do nada, a bonita faz o quê? Vou criar outra obra. Ao invés de agora parar e falar assim, agora eu vou estruturar aqui a minha empresa para que eu consiga ter quem venda, ter quem trabalhe na produção ou qualquer outra coisa, eu vou estruturar a minha empresa agora. Então, com esse recurso que voltou. Não, vou criar outra obra de arte. Porque eu sou muito criativa, né? Eu sou muito criativa, vou criar outra coisa. Então, é isso que a gente faz. A gente fica nesse ciclo, igual aquele ratinho, aquele hamster ali dentro da gaiolinha, né? Rodando, e tentando buscar algo que a gente nunca vai encontrar, que é o quê? O recurso financeiro. Ao contrário, os empresários não fazem isso. A Natura não produz um novo creme porque ela acha que vai ser legal ou porque ela gosta daquele cheiro. Ela pesquisa todo o seu público, ela pesquisa os seus fornecedores, pesquisa todas as cores, o cheiro, tudo o que realmente vai vender. Ela não faz aquele produto por paixão, mera paixão e amor.
pela fragrância. Não, ela já vem, aquele produto já sai da fábrica sabendo onde vai ser vendido, qual público-alvo, se é um público-alvo médio, baixo ou alto poder aquisitivo. A gente não, a gente só faz e quer que o mundo absorva a nossa arte. E isso é um grande problema. É por isso que quando a gente trabalha com edital, eu dou um toque muito importante lá no Arte Financiada, que te ajuda a adaptar o seu sonho com o que o edital está querendo. Porque se alguém tem que pagar, essa pessoa também tem que ser atendida. Entendeu? E eu ensino isso lá no nosso curso. Vamos para o quinto, então. Cadê meu quinto motivo? São só 4? Então, são só 4. Bom, momento de tira dúvida, tá? Fica até o final, lembretes aqui, né? Fica até o final. Assina a lista de presença para garantir que vocês vão conseguir o certificado de participação. A gente não vai distribuir a lista de presença até que acabe a aula, porque não é justo, né? Quem fica até o final, assiste a aula toda, é quem realmente fez a participação integral. E ainda hoje, gente, a gente vai abrir a oportunidade para que vocês estejam com a gente no treinamento Arte Financiada Vencendo Digitais. No finalzinho, falo um pouco mais para vocês. Bom, eu prometi que eu ia trazer dúvidas para esse momento, para essa aula, e aqui estão algumas das dúvidas que foram enviadas lá. Foram muitas, eu tive que selecionar algumas que eu conseguiria responder mais rápido. Bom, essa pessoa aqui, eu não pus nome, viu, gente? Deixei mais em off. Essa pessoa aqui falou que é membro de uma associação de Congado, que nunca participou de edital estadual e federal, só municipal, que o último que participou da Lei Aldir Blanc através da prefeitura. Não me contou se aprovou ou não, mas só por ser de uma associação de Congado, achei muito interessante, porque a PENAB, né, tanto a PENAB como as leis mais próximas ali da Paulo Gustavo e tudo mais, são leis que valorizam bastante o patrimônio, e o Congado é um patrimônio. Então, tem que aprender realmente a se aprofundar aí nessas leis, nesses pequenos editais, para conseguir aprovar mesmo, porque a sua área está em alta, está uma área muito valorizada nesse momento. Não sei como escrever minhas ideias de forma clara e objetiva. Bem, para você que não sabe como escrever suas ideias de forma clara, objetiva e ainda atender ao edital, curso Arte Financiada, treinamento completo, vai te ensinar como organizar suas ideias, como atender ao edital, como organizar os seus documentos. São sempre as mesmas turmas de sempre que ganham. Aí eu já tinha citado nessa dúvida, essa sensação que essa pessoa teve de frustração de ver sempre as mesmas pessoas ganhando, mas eu acho que a gente tem que entender também que muitas vezes o X da questão está muito mais na gente do que nos outros, ok? Então, às vezes, o conhecimento que eles têm, eu ainda não tenho, e eu tenho justamente que buscar. Como que faz um projeto? Bora para o treinamento Arte Financiada. Aqui não dá tempo de mostrar tanta coisa, apesar de 2 horas de aula, mas realmente, como faz um projeto, a gente vai ter aula lá, aulas completas. A gente tem mais ou menos gravadas umas 12 horas de aula, só ensinando a fazer projeto, ensinando a fazer projeto dentro dos editais, que é mais legal, porque lá eu consigo abrir um edital, a gente abria editais que estavam abertos naquele momento e escrevi o projeto completo, do início ao fim, até a submissão dentro da plataforma. Então, quer aprender a fazer projeto? Bora para o treinamento. Eu nunca escrevi um projeto sozinho, tenho muita vontade de já sair do workshop sabendo fazer projeto para ser aprovado. Em 2 horas seria impossível, um menino, né, uma mulher, minha querida, te ensinar tudo isso. Né? Um workshop de 2 horas seria impossível de ensinar a fazer um projeto e sair aprovado daqui, mas certamente no treinamento, se você quiser continuar minha aluna, eu vou ter muito prazer em te ensinar. Adequar o projeto nas normas editais. Esse aí foi mais profundamente, porque realmente é muito importante a gente pensar nas normas do edital, pensar no que ele está pedindo, em como que ele quer que a gente escreva, e a gente adequar realmente a nossa ideia ali. Dica importante que eu estou dando para vocês. Então, isso também é uma coisa que você precisa ter um olhar muito aprofundado, muito elaborado, para você conseguir dar essa volta ali no seu próprio projeto, revirar ele um pouquinho, para conseguir atender o que o edital está pedindo. A outra pessoa falou que tem a dificuldade em redigir o objetivo e justificativa, alinhar as metas e planilha financeira. Fique tranquila também no treinamento, eu ensino a fazer tudo isso. É muito difícil realmente, isso pontua muito dentro dos editais, tem critérios avaliativos, inclusive inteiros, que são alinhamento de planilha financeira, meta e objetivo. Ou justificativa, cronograma e planilha financeira. Se uma coisa está discrepante com a outra, você perde ponto. Pôs dúvidas aqui no chat, deixa eu ver se eu consigo responder rapidamente para a gente seguir. Dúvida de leigo, Pedro. A chance diminui dependendo do projeto ser aprovado?
a depender do currículo da pessoa coletiva, ou isso é colocado com menos peso na balança para uma aprovação. Aí depende do edital, Pedro. Tem edital que o portfólio é essencial para que você consiga aprovação. E tem edital que não. Tem edital que não vai pesar tanto o edital, o portfólio, vai ter mais, vai valorizar mais a sua proposta, aquilo que você está alcançando, né? Então, vai variar aí de edital para edital. O Paulinho faz projetos para vários artistas, como voluntários, e surge artigo no mapa cultural, porém tem dúvidas sobre financiamento cultural através de incentivo. Então, Paulinho, bom, para você que já fez projeto, está entendendo, né? O Arte Financiada é um curso bacana, vai te ajudar bastante a vencer qualquer tipo de edital, não só da arte, mas de outras áreas também, né? Se você quer aí entrar nos esportes, entrar em outras áreas, o arte pode te ajudar. E a gente também tem uma mentoria em leis de incentivo, tá? Essa mentoria, ela é bem diferenciada, posso falar dela um pouquinho depois com você aí pelo WhatsApp. Bom, agora é uma parte muito importante da aula, que é o caminho passo a passo da aprovação, tá? Tudo que precisa ter, tudo que precisa ser levado em consideração. Então, prepara o papelzinho, se você começou anotando, já esqueceu, se perdeu no meio do caminho, volta para cá, bebe uma água, vamos agora voltar a nos concentrar, porque agora eu vou mostrar para vocês esse passo a passo, o caminho que realmente você precisa fazer para ter um projeto aprovado, tá? Agora que você entendeu quais barreiras já faço os editais, eu vou te mostrar passo a passo real que eu uso, que os meus alunos também usam, para tirar uma ideia da cabeça e transformar no projeto aprovado. E o melhor, esse caminho é o mesmo para praticamente qualquer edital. Bora, então, para a primeira etapa. A primeira etapa é a ideia. Uma boa ideia todo mundo aqui tem, não tem, gente? Solta coraçãozinho aí, a mãozinha para cima. Quem tem boa ideia? Todo mundo, né? Somos artistas, somos criadores, né? Então, todo mundo aqui tem uma boa ideia. Claro que tem. Né? Então, tudo começa com o que você já faz. Com uma ação cultural, uma apresentação, um projeto social, uma vivência, tá? Com uma ideia, um desejo bem organizado, tá? Que tenha possibilidade de se transformar numa proposta. Depois, a gente vai para um projeto raiz. Alguém aqui sabe o que é um projeto raiz, gente? Será? Acho que eu vou deixar vocês aqui. Alguém que sabe o que é um projeto raiz? Tem gente querendo entrar aí, olha, na turma. Sabe, gente, o que é projeto raiz ou não? Conta para mim aí, deixa eu ver aqui as mensagens. Um projeto raiz, não, Projeto, não, tá assim. projeto Raiz é projeto que ele é tradicional, considerado como o patrimônio cultural ou patrimônio imaterial do município. Seria isso? Não seria isso, mas é uma boa. A resposta é boa, mas não é nesse sentido, não. Aqui o projeto Raiz, ele está voltado mais para a criação de um projeto que é um documento matriz, vamos dizer assim, é a raiz mesmo, né, que tem ali as suas veias, mas é como se fosse um projetão da sua ideia. Então, você vai criar um projeto enorme com tudo que você consegue escrever a respeito da sua ideia central, tá? Então, a minha ideia é fazer um festival, né? Então, vou lá escrever tudo, apresentação, objetivo, justificativa, meta, tudo, tá? E vou deixar tudo isso pronto já, fora de edital. Vou escrever para mim. Escrito o seu projeto completo, você vai ter já a base, a raiz, para que você consiga se inscrever em qualquer edital. Entenderam? Então, o projeto raiz é o projeto base, a matriz, que você precisa para se inscrever em qualquer edital. Para evitar que a cada novo edital você escreva um novo projeto. Por quê? Porque aquele projeto já não encaixa aqui, aquele já não encaixa aqui. E com o projeto raiz, o que eu faço? Eu copio os termos, eu copio os objetivos, eu copio a justificativa e adapto aquilo que o edital está pedindo. É muito mais fácil quando você tem um projeto raiz. Então, o projeto raiz, ele está mais nesse sentido, ok? Eu tenho um curso de projeto raiz, tá? É um curso bem rápido, bem prático e objetivo. Ele está dentro também do treinamento arte financiada. Eu coloquei ele lá porque eu acho que ele é o pé direito, ele é o inicial mesmo. As aulas são rapidinhas, aulinhas de 5 minutos você aprende a fazer a apresentação. Aula de 10 minutos você aprende a fazer justificativa. Para quem está aí nesse desejo, né? De aprovar os seus projetos em editais. Bom, o terceiro é organizar o seu portfólio. Então, bom, o nosso colega perguntou, né? O portfólio, ele é essencial... Tem gente que não participar da chamada. O portfólio, ele é essencial para que você aprove em todos os editais? Não necessariamente em todos os editais. Na maioria dos editais, sim. A maioria dos editais vai querer confiar em você através das suas comprovações. Tá? Então, aqui você mostra a sua trajetória profissional, foto, vídeo, depoimento histórico. A maioria dos editais vai pedir de vocês um currículo
É muito comum, a maioria mesmo, esmagadora, vai te pedir um currículo. Porém, gente, pensa comigo, eu mando meu currículo lá, lindo, maravilhoso, com 3 páginas, digo que eu faço coisa pra caramba, digo que eu fiz isso, que eu fiz aquilo, que eu tô na arte há 20 anos e tudo mais. Como que eu vou provar isso? Como que o meu parecerista que está avaliando ali vai confiar que todo esse currículo é verdade? É através do portfólio. E aí, é muito legal isso, porque também lá no Arte Financiada, eu ensino vocês a fazer um portfólio completo. Eu mostro para vocês tudo que precisa ter nesse portfólio para que você passe a confiança que os pareceristas, avaliadores precisam para aprovar o seu projeto e falar, sim, o Paulo tem condições de executar. O Israel, a Maria, a Ednelva têm condições de executar esse projeto, porque eles têm experiência naquilo que eles estão falando. E a sua experiência tem que ser comprovada. Então, eu te ensino como criar as comprovações para aquilo que você não tem, eu te ensino como fazer, reunir essas comprovações de forma organizada, e, inclusive, eu te ensino a fazer isso dentro do Canva. Não sei se vocês conhecem o Canva, mas essa plataforma que eu estou usando aqui para poder apresentar o projeto para vocês é o Canva. Então, eu tive que aprender, né, enquanto produtora cultural, tive que aprender a criar artes aqui no Canva, para eu conseguir dar os meus primeiros pulos. Hoje, graças a Deus, a gente tem uma equipe de comunicação que já cria tudo isso, eu não preciso criar mais, mas lá no início eu tive que aprender, então quem ensina vocês a criar esse portfólio sou eu mesma, não é ninguém em meu nome, não. Sou eu mesma que ensino vocês a criar esse portfólio aqui dentro do Canva. Beleza, vou deixar vocês aqui do ladinho, para a gente poder ir acompanhando, e caso surjam dúvidas também aqui nas mensagens, podem me mandar. Bom, depois a gente parte para o orçamento e cronograma, tá? Então, você vai aprender a dividir seu projeto em etapas e custos. O que será feito, quando será feito, por quem será feito e quanto vai custar, tá? Então, o cronograma e o orçamento, eles têm importância justamente por conta disso. Porque eles, olha como está tudo junto, né? Quem que vai fazer? Quando que vai fazer? Quanto que vai custar isso? Essa pessoa vai custar quanto? Essa locação vai custar quanto? Esse equipamento vai custar quanto? Né? Quantos equipamentos que eu vou precisar? Que dia que o equipamento chega? Então, a gente aprende a fazer um orçamento com base no cronograma e já consegue unir tudo isso com as outras coisas do projeto. Justificativa, objetivo, metas, ok? Também aqui, ó, gente, dentro do Arte Financiada tem os modelos prontos, editáveis, tanto de orçamento como de cronograma, e os modelos reais dos meus projetos, tá? Esses são reais mesmo. Alguém aqui já tem o PEC Modelo de Projetos? É um PEC que eu venho comercializando já há algum tempo. Aí o Pedro tem. Que tem vários modelos de projeto, de orçamento, de cronograma, de plano de trabalho, planos pedagógicos, e esse PEC também está dentro do Arte Financiada. Beleza, então vamos falar de editais, tá? Quando a gente está com tudo isso organizado, eu fiz ali meu projeto raiz, o projeto está organizado, eu fiz meu cronograma, o meu orçamento, tenho as minhas metas, tudo isso está feito. Quando o edital chega, eu já estou armado e munido, né? De armas ali para poder vencer esse edital. Então, tá mais fácil para mim, tá bom? Então, a gente vai. Edital chegou, qual que é o passo a passo que eu faço, Josi? Leia o edital resumindo e incluindo tudo que você acha importante notar nesse edital. Por exemplo, tem coisas, são muitas coisas importantes para poder perceber, mas as principais eu já vou dar de graça para vocês. Quando eu pego um edital, eu preciso saber o prazo dele. Lá no início, a gente começava a escrever projeto para edital que já tinha vencido. Eu não sacava que eu tinha que... Essa era a primeira informação que eu ia buscar. Eu começava a escrever o projeto, e aí depois eu ia buscando informações no edital que eu precisava. Aí quando eu via um tópico que eu não entendia, eu ia buscando no edital. Não começa aí, começa no edital. Começa ali naquela chamada. Então, são vários pontos, tá? Que eu desenho junto com vocês do que precisa ser observado no edital, mas eu vou falar só alguns aqui para vocês já entenderem. Então, primeira coisa, observar se essa chamada ainda está aberta, se ainda tem prazo de inscrição para ela, tá bom? Se eu escrevi para mim ou para outras pessoas, no início, eu comecei escrevendo somente para mim, porque eu sou diretora teatral, me formei em artes cênicas e sempre tive minha companhia de teatro, né, desde 2011, então eu escrevia só para mim. Só que como as pessoas veem o nosso sucesso, né, as pessoas de bom coração veem o nosso sucesso e chegam para a gente pedindo ajuda, né, algumas chegam já, sim, não gostando muito de ver o sucesso do outro, mas naquela época, alguns amigos próximos ali da UFOP vieram me pedir ajuda. Como é que escreve, como é que faz edital, você me ajuda e tal. Então, com esse grupo, eu comecei ali a instruí-los a fazer e desenvolver esse desejo de me tornar mentora. Então, no início, eu comecei só para mim, depois
eu comecei ajudando, depois eu comecei a prestar esse serviço e mentorar, né, artistas também que precisavam aprender. Bom, beleza. Então, é isso, gente. Aí eu vou primeiro notar no edital o prazo, depois eu vou notar no edital a área, né? Às vezes a gente também começa a escrever o projeto e lá no meio, assim, a gente vai percebendo, assim, engraçado, tá pedindo um negócio aqui que não é do teatro, tá pedindo um negócio aqui que não é das artes visuais, aí vai no edital. Esse edital não tem tempo a sua área. E você perdeu tempo ali, estudando, escrevendo o projeto, organizando documentação para o edital da sua área. Então, não adianta escrever, ok? Então, o principal são essas 2 dicas, mas existem outras coisas também que a gente tem que observar dentro do edital para fazer um bom resumo, para ter como eixo norteador de toda a elaboração do projeto durante essa inscrição. Bom, o 6º tópico é o envio e submissão. Então, é fato que não sei se tem alguém aqui muito das antigas, se tiver, põe o joinha para mim, que lembra que a gente fazia projeto, imprimia 50, 100 páginas de projeto, mais documentação, colocava no correio, tinha prazo para postar no correio, o pessoal do Instagram que está aí também, se for dessa época, pode dar joinha, tinha prazo para pôr no correio, e quem não colocava no prazo ali, até, sei lá, 17 horas, no dia 10/6, acabou, venceu, você não consegue mais concorrer. Pode ter feito todo o corre, todo o rolê da impressão, assinado todas as folhas do documento. Alguém é dessa época, gente? Eu sou dessa época. Era muito difícil. Pai eterno, era muito difícil. Agora, ao contrário disso tudo que a gente já passou. Hoje é outra história. A gente não trabalha mais com documento físico. É tudo digital. E tudo tem que estar em boa qualidade. As digitalizações têm que estar em boa qualidade. A gente tem formulário para tudo. Ai, a Maria dessa época, a Tainá dessa época. A gente tem que ter formulário para tudo, a gente tem anexo para tudo. E é muito importante que a gente saiba fazer o envio, a submissão de toda essa documentação da forma correta na plataforma, lá no formulário. E aí, no curso, na arte financiada, no treinamento, eu mostro um passo a passo muito bacana de como que eu faço esse processo, porque existem muitas pegadinhas dentro desse processo. Infelizmente, existem muitos documentos que você chega lá no final do formulário de submissão, por exemplo, no formulário digital, eu estou subindo documento, informação, portfólio, estou subindo, né, anexando, vou dizer assim, a gente fala subir, mas eu estou anexando tudo isso, e chega lá na última página, ele pede um documento que em momento nenhum ele citou esse documento. E aí, o que eu faço? Às vezes é um documento que não dá tempo de eu conseguir mais, né? Então, eu vou orientando vocês ali no treinamento sobre como não passar por esse tipo de perrengue, não cair nesse tipo de pegadinha e conseguir chegar realmente na plataforma para submeter o seu projeto com tudo que precisa ali, tá? Com tudo que precisa. Tem um depoimento, gente, eu gosto muito de Verônica, que ela prova o que eu falo para vocês a respeito de, quando eu digo para vocês que o arte financiada, ele não é só para a arte e cultura. A Verônica é da área social, trabalha com projetos educativos sociais, e essa aqui era uma aula de mentoria que eu estava dando para ela, e ela deixa um depoimento, e eu quero compartilhar com vocês aqui agora esse depoimento dela. Me contem se vocês estão ouvindo, tá? A informação que eu quero passar é que a forma como você vem detalhando, como a gente deve ler os editais e preencher, né, as perguntas, que muitas vezes a resposta está dentro até mesmo do próprio edital, isso dá base para a gente conseguir preencher, a nossa instituição é cadastrada no Conselho Municipal do Direito das Pessoas Idosas, ele lançou um edital, que foi o... Aquela falou que ela tentou um edital de direito das pessoas idosas, um fundo municipal, né, que tem o FIA é o Fundo da Criança, da Infância e da Adolescência, e tem o Fundo Idoso. Então, ela tentou o Fundo do Idoso com as informações que eu tinha compartilhado na mentoria com ela para projetos de arte e cultura. E com essas informações que você trouxe, a gente conseguiu montar alguns projetos. Saiu o resultado, o nosso foi... Com as informações que você trouxe, a gente conseguiu montar um projeto, saiu o resultado. A gente conseguiu... Saiu o resultado, o nosso foi selecionado aí pelo fundo. Apesar das suas bases ser bem voltadas assim, para a parte da cultura, quando a gente aplica isso em outro eixo, né, mudando assim, saindo um pouco da cultura, indo para outras áreas, não dá tanta dificuldade não, a gente consegue mesmo seguir dentro desse seu método. Assim. Então, primeiro agradecer a eles, que está sendo muito importante para a gente, e deixar esse feedback aí que o nosso foi selecionado. Conseguiram entender? Aí ela conta que eles conseguiram aprovar num fundo com o conhecimento da mentoria que eu estava dando para ela a respeito de editais da parte mais artística e cultural, mas que quando ela pegou todo o conhecimento, foi aplicar ali no dia a dia dela,
que é da parte social, mais voltada para trabalhar com a terceira idade, né? Eles conseguiram aprovar também. Tem o Bruno também, que é um aluno já de longa data, foi um dos primeiros alunos de mentoria que chegou, né, aqui na produtora, para a gente poder orientar. Ele também deixou um depoimento. E foi quando a gente conseguiu, em 2023, a primeira aprovação na Lei Paulo Gustavo. Aprovamos um projeto de circulação, um espetáculo. E daí para frente a gente só afinou melhor as coisas. O ano passado a gente conseguiu aprovação na Aldir Blanc, em outra circulação de espetáculo, e também fomos aprovados como um pontão de cultura aqui do Paraná, pela Lei Aldir Blanc também. Tudo isso graças aos ensinamentos que a Josi passou e as mentorias que ela fez. Então, eu, juntamente com todo o meu grupo, temos muito a agradecer. Muito obrigado, Josi. Olha que bacana, né? Os dois conseguiram ali. A Verônica ainda estava no meio da mentoria e já estava aprovando. O Bruno, nosso aluno aqui, acho que desde 2022, ele conta que a partir de 2023 ele começou a aprovar e que eles não pararam mais, graças a Deus, e aos ensinamentos. Eu trouxe para vocês aqui, gente, um conhecimento muito importante. Vocês estão vendo minha tela, né? Tá tudo certo aí? Um conhecimento muito importante a respeito da avaliação dos projetos culturais, ok? É como que funciona a cabeça do parecerista. O parecerista, nada mais, nada menos, segue o que é orientado pelo edital. Então, ele não vai criar, ele não vai titubear, e ele também não vai inventar nada, ele só vai seguir aquilo que o edital está pedindo. E aqui no Decentra, a Decentra é a plataforma, tem alguém pedindo para entrar aqui. Decentra é a plataforma, tá? Que a gente escreve projetos aqui em Minas, mas, na verdade, esse edital é o da PENAB de 2024. E esse é um projeto que foi aprovado com 100% de aprovação de pontuação e também um projeto aprovado em primeiro lugar. Por que eu trouxe esse projeto para vocês? Porque eu queria muito que vocês entendessem o que é um projeto vencedor. Se eu estou aqui falando para vocês que eu tenho um treinamento que se chama Vencendo Editais, eu tenho que mostrar para vocês qual que é o projeto vencedor, né? Qual que é esse projeto vencedor, então, Josi? Já que seu curso chama Vencendo Editais. A gente tem vários, mas esse daqui eu quero mostrar para vocês, porque foi um dos que a gente aprovou em primeiro lugar, tá? Como é que é um projeto que aprova em primeiro? Nossa, não sei, Josi, nunca fiz um projeto que aprova em primeiro. Nós vamos descobrir agora. Bom, me contem se está muito pequena a letra para vocês. Eu estou achando que está tão pequeno para mim. Tá legal aí? Não? Tá pequeno? Pode aumentar um pouquinho. Pode aumentar um pouquinho? Aqui no Meet, você consegue pegar com a tela, se você tiver no celular, você consegue fazer assim, ó, e aumentar. No computador consegue também, né? Se for no computador com o mouse, é só você clicar e ampliar, tá? Eu vou tentar também compartilhar de uma outra forma, mas, gente, isso aqui é muito legal. Vocês verem como é que funciona a cabeça do parecerista por dentro de uma avaliação. Sim, o touchscreen, né, Maria? Por dentro de uma avaliação, como é que funciona? Porque a maioria dos editais que a gente perde, a gente não tem resposta, né? Mas aqui em Minas é praxe do governo estadual. Ah, gente, eu não sei se eu vou conseguir melhorar, mas não, tô achando que não vou conseguir não, viu? Mas vocês aumentem aí o negocinho que eu falei. Deixa eu ver. Ah, parece que tem um jeito aqui, ó. Vamos ver se dá bom. Pronto. Então, quando você tem essa possibilidade de pegar um relatório avaliativo, aí é que você aprende. Porque você recebe um não ali e não sabe onde é que você errou, como é que você vai melhorar? Né? Quando você pega esse relatório avaliativo, você consegue ter noção de onde foi o seu erro para você poder evoluir nos próximos. E aqui a gente tem, então, um projeto escrito no edital de fomento à execução de ações literárias. Foi escrito por uma pessoa física, né? Foi escrito para uma pessoa física, foi escrito pela produtora Movente, mas por uma pessoa física. A gente tem aqui como critério 1, qualidade do projeto, coerência, olha o que eu falei lá atrás, coerência do objetivo, justificativa e meta. A pontuação que valia era 20 e a pontuação obtida foi 20. E aqui ainda tem a justificativa. Como é que esse parecer se justificou? Por que ele deu 20? Aí ele conta, o projeto apresentado demonstra coerência temática e relevância cultural, articulando sua fundamentação de maneira consistente. A proposta é excelente, o livro é lindo, olha como é que a pessoa foi fundo, né? O livro é lindo, merecendo muito a circulação e o reconhecimento. Nesse caso, que já é de um livro que já está pronto, que já foi lançado, inclusive foi lançado com recurso da LPG, que a gente aprovou esse livro 2 vezes na LPG.
O segundo critério avaliativo é a relevância do projeto para o cenário cultural de Minas. Valia 20 e ele obteve 20 de pontuação. E a justificativa do parecerista? O projeto propõe circulação em algumas cidades da região, propõe divulgação em biblioteca, contação de história, roda de conversa, etc., deixando claro a sua relevância e importância cultural para a região. Ok. Outro critério, aspecto de integração comunitária do projeto. Porque quando a gente vê, é muito estranho, né, quando a gente fala aspecto de integração comunitária no projeto. O que será que eles querem com isso, né? Como que eu vou colocar isso dentro do meu grupo? Como é que eu vou provar que meu projeto tem aspecto de integração comunitária? Vai lá para o treinamento arte financiada que eu te mostro. Tem jeito. Olha aí. Então, valia 20 pontos, ele obteve 20 também. E a justificativa do parecer foi que o projeto apresenta diversas ocasiões em que torna acessível a todos e promove a integração da comunidade da região em ambientes públicos. Então, a gente conseguiu alcançar esse objetivo também. Agora vem aquela outra coerência que eu falei para vocês, que também é critério avaliativo, ó. Coerência da planilha do orçamento, com o cronograma de execução, as metas, os resultados e desdobramentos do projeto proposto. Valia 20, tiramos 20, e a justificativa do parecerista foi: a planilha orçamentária está bem estruturada, apresenta distribuição clara dos recursos, valores são coerentes em relação às etapas do projeto, as fases estão bem definidas e os custos correspondem de forma lógica às atividades planejadas, garantindo que os recursos sejam utilizados de maneira eficiente, alinhados aos objetivos do projeto. Ele ainda colocou os objetivos do projeto que nem está aqui. Percebeu? Porque o objetivo também influencia na planilha orçamentária. Se eu disser que eu vou fazer a circulação desse livro aqui por 5 cidades, eu tenho que pagar para ir em 5 cidades, não é? Então, é isso que eles vão observar nesse projeto. Beleza, vamos passar para a última folha aqui, então, dessa avaliação. A gente tem mais um critério, que é a trajetória artística e cultural da gente, que valia 20, tirou 20. A regionalização, que valia 7. Deixa eu ver, peraí. A regionalização, ele tirou 7 aqui, parece que o intervalo final era 5, mas não tem condição, se valia 5, tirar 7. Tem alguma coisa aqui que eu não consegui entender. Mas, de qualquer forma, ele tirou 7 pontos, porque soubemos escolher as melhores regiões para ele poder circular. Ele não pontuou por ser mulher, porque o proponente não é mulher, não pontuou por ser PCD, porque o proponente não é PCD. Ele pontuou 10 em 10, por ser um proponente pessoa negra, e no final, ele põe a justificativa final da pontuação. Então, em todos os pontos onde esse projeto podia pontuar, tudo que esse projeto podia ganhar de ponto, a gente conseguiu abraçar. Todos os critérios que ele tinha condições, a gente conseguiu pontuar. É isso que você tem que fazer no seu projeto. Entendeu? Eu não vou pontuar mulher, não vou pontuar PCD, porque esse proponente não era. Não estava incluso nessas categorias. Mas as outras, tudo o que foi possível pontuar, ele conseguiu vencer. E a justificativa final, quero ler para vocês, que é muito mais interessante. Olha, o projeto apresentado demonstra coerência temática, relevância cultural, articulando sua fundamentação de maneira consistente. A proposta é excelente, o livro é lindo, merece muito a circulação e reconhecimento. O projeto propõe circulação em cidades da região, propõe divulgação em biblioteca, contação de história, roda de conversa, deixa clara sua relevância e importância cultural para a região. A planilha orçamentária está bem estruturada e apresenta uma distribuição clara de recursos, valor coerente em relação às etapas do projeto, as fases estão bem definidas e os custos correspondem de forma lógica às atividades planejadas, garantindo que os recursos serão utilizados de maneira eficiente e alinhados aos objetivos do projeto. O proponente e responsável pelo projeto possui competência e demonstra expertise por meio de seu currículo e portfólio. Gostaram? Conta para mim aí, o que vocês acharam dessa avaliação? Top, né? Pois é. Conta para mim aí, gente, quanto vale o conhecimento que vai te dar esse resultado aqui? Coloca aí no chat. Quanto que vocês acham que vale um treinamento que pode te dar esse conhecimento aqui? Conta para mim. Quanto vocês acham que vale? Se você fosse pagar, por exemplo, um projeto desse, que você recebe 30 mil para circular com o livro. Se você vai conseguir aprovar o seu projeto, talvez nem com 100% o primeiro projeto, mas aí se você vai conseguir aprovar e receber esses 30 mil, quanto vale o conhecimento que você vai ter que pagar para conseguir aprovar esse projeto? Conta para mim aqui no chat. O que vocês acham? Qual o valor financeiro que vocês pagariam para aprender isso? A avaliação de aqui em Minas, pelo menos na PENAB e na LPG, é super diferenciado. Você recebe isso aqui, tá? Aqui o Paulinho está falando que pagou 10% para cada parceria, então cada vez que alguém elaborou um projeto para ele, ele pagou 10%. Então, no projeto desse de 30 mil, você pagaria 2 mil
3 mil, né, facilmente, para poder elaborarem para você. O Pedro, 10%, o Rodrigo, 2 mil, mas tudo bem. 10% seria para você pagar alguém para elaborar. E para você aprender? Pensa nisso. Pensa que você pode aprender e nunca mais pagar ninguém para elaborar para você. Não seria incrível? O que vocês acham? Me contem aí. 10% é a tabela para elaboração escrita do projeto, realmente. 10% é a tabela para quando você pagar alguém para escrever um projeto para você. E essa pessoa, ela vai escrever um projeto e acabou. Se você quer concorrer novamente a outro edital, ela vai escrever outro projeto, você vai pagar novamente 10%. E você vai pagar novamente 10%. Ok? Agora, quando você vai aprender, e quando você vai pegar um treinamento completo, que vai te dar todo o conhecimento para você aprender a ter esse resultado aqui, quanto valia? Quanto valeria esse conhecimento? E esse daqui, gente, é um dos menores projetos, 30 mil. Menores, pensa, você tem aí editais de 100 mil, dentro da própria Penab você tem 90 mil, 150 mil, aí se a gente passar para editais maiores, né, a gente tem editais de 200, 500 mil, e você evoluindo no seu aprendizado, você pode chegar a projetos de 500 mil, 1 milhão, né? Se você gostar realmente dessa área e quiser ampliar, você pode oferecer esse serviço de elaboração de projeto para outras pessoas. E você ser a pessoa remunerada com 2 mil, 3 mil, 10%, né? Isso mesmo. Essa que é a pergunta, Viviane. Quanto você pagaria pelo conhecimento que pode te dar 30 mil, 100 mil, 200 mil reais? Porque esse conhecimento que vocês podem ter acesso hoje dentro do curso Arte Financiada. Vocês acham que vale a pena, gente? Olha só quanta coisa bacana vocês estão aprendendo aqui numa aula gratuita. Imagine, né? O que não está por vir aí num curso que pode ser seus, um curso maior. Aqui está o comprovante, viu, gente, dessa seleção, ó, que é a seleção desse livro, 4 Contos de Sabedoria dos Povos Africanos, uma circulação literária e cultural, que foi aprovado aqui em primeiro lugar. Tá vendo? Número de inscrição e classificação. Quem tiver dúvida, é só entrar no site da Secult, olhar a Penab, edital 7, vai encontrar lá essa classificação aqui em primeiro lugar para esse projeto, neste edital. Bom, vamos lá. Aqui tem mais alguns depoimentos de outros alunos que seguiram o passo a passo do Arte Financiada e de outras mentorias que eu ofereci, né? Por exemplo, essa aluna aqui, a primeira, fala, Josi, aquele projeto da Cleópatra que eu fiz foi aprovado na primeira etapa da FUNAT. Aí ela fala, se refere a qual projeto, né? Agradece, você faz parte disso, sou muito grata pelos seus ensinamentos. Aqui, uma outra aluna, Josiane, você é uma grande mentora, desde que eu fiz o curso de elaboração em 2023, você tem me apoiado, me ajudado a resolver diversas dúvidas. Sua metodologia é incrível, contribui para que eu aprovasse diversos projetos em Lei Rouanet e outras leis de incentivo à cultura. A sua dedicação, expertise e apoio contínuo tem sido fundamental para o meu sucesso. Muito obrigada por tudo. Outro depoimento aqui, beleza, Josi, estou na correria para finalizar meu projeto LPG, fazer prestação de contas. Consegui enviar 4 projetos meus e fazer para uma amiga de outra cidade. Ela está muito feliz, ela queria ter feito mais um, além dos 5, não conseguiu. Tem um outro aluno aqui dizendo, boa tarde, querida prof, venho lhe agradecer mais uma vez, como eu havia lhe dito, consegui aprovar em 2023 o projeto da LPG municipal, que a gente está executando agora. Ele me mandou um convite, inclusive, para ir pessoalmente, para poder conhecer esse projeto dele. Maravilha, obrigado, igualmente sucesso a você. Então, aqui são apenas alguns depoimentos de alunos que a gente vem nutrindo, né, desde 2019, quando eu comecei. Vamos conhecer, então, o treinamento Arte Financiada Vencendo Editais. Esse treinamento, gente, é uma formação profissional em aprovação de projetos culturais. Torne-se um profissional aprovado, reconhecido e com destaque no cenário cultural aí da sua área, da sua região, do seu estado. Então, essa informação, esse treinamento integra a capacitação técnica na elaboração dos projetos, o domínio dos editais, as estratégias e ferramentas reais de aprovação em editais, tudo que você precisa saber num único lugar, tá? Então, chega de trabalhar de graça, chega de mendigar apoio, chega de deixar sua arte engavetada. Esse treinamento realmente é para quem tem um trabalho incrível, mas não sabe como monetizar. A gente fala que o treinamento, né, com Arte Financiada é mais do que um curso, realmente ele é mais do que um curso, porque ele reúne vários cursos que eu tenho, para poder deixar esse treinamento robusto e completo. Então, eu reuni o PEC Modelo de Projetos, o curso de Projeto Raiz, os modelos de orçamentos e planilhas de cronograma, eu reuni tudo isso no Arte Financiada para que ele ficasse perfeito, tá? Então, ele é o passo a passo todinho com os bônus de apoio que eu vou mostrar para vocês já já. E para quem que é
essa formação? Para quem é esse treinamento arte financiado? Tá? Ele é para artistas iniciantes que estão começando agora, que não sabem o caminho. Através do arte financiado, eles vão descobrir esse caminho. Eu vou mostrar para vocês agora os cursos que estão dentro, vocês vão entender como que eu pego, desde o iniciante até o profissional. Ele também é para o cara profissional, que já está na arte aí há 20, 30 anos, está ainda patinando, não consegue financiar a sua arte, não conseguiu comprar sua casa, comprar seu carro, ter sua independência financeira, ainda mesmo sendo um cara profissional. É para produtores culturais que querem especialização, que já estão iniciando nos editais, que já estão provando e que querem realmente entrar de cabeça nisso, fazer disso uma grande fonte de renda, como eu lá no início, que comecei cobrando 2, 3 mil reais pelo projeto, como vocês mesmos citaram aí, 10% de cada projeto, e hoje a gente tem aí uma produtora cultural com funcionários que elaboram projetos também aqui na produtora. Gestores e atuantes em ONGs. Então, eu sou voluntária numa ONG, eu vejo que a ONG tem muito projeto bacana, tem uma chance incrível de evoluir, mas, infelizmente, a gente patina nos editais, a gente não ganha edital nenhum. Então, você que está dentro dessas instituições, gente, não perca tempo. Existem uma infinidade de editais abertos para os trabalhos sociais, para as ONGs, OSCs e para todas as empresas que trabalham com o social, com o educativo e que fazem esse tipo de suporte, né? Como a Verônica ele contou no depoimento dela. Tem alguns outros depoimentos aqui de alunos também, mas eu vou contar para vocês agora o que vem dentro do curso do treinamento arte financiada. Bom, o treinamento em si, arte financiada, é um pacote com mais de 12 horas de conteúdo prático e avançado, que ele vai desde estratégias para ganhar mais pontos na avaliação do seu projeto. Viram aí como é que aqui na produtora a gente faz para pontuar 100%? Então, vou ensinar tudo isso para vocês. Eu ensino a fazer o estudo do edital detalhado, dei para vocês 2 dicas aqui de coisas que eu observo no edital, mas não é só isso, né? São várias outras instâncias que eu observo no edital para poder conseguir pontuar e escrever meu projeto em conformidade. Estudo e elaboração de projetos reais para editais de verdade, LPG, Paulo Gustavo, Rumo Itaú Cultural e muitos outros editais. Então, essas 12 horas de aula, elas não são aulas soltas, que estão sendo feitas simplesmente falando de edital, a gente está ali, eu abro a plataforma do edital, eu mostro para vocês os anexos, como é que eu faço, como é que eu organizo, como é que eu faço a submissão desses formulários nas plataformas, criação de cronograma e orçamento, e submissão em plataformas reais. A gente ainda tem um curso, que é o curso básico de introdução à lei de incentivo e editais. Essa aula, gente, essa aula que está aqui, fica gravada lá também no arte financiada, ok? Mas o curso de introdução é mais para quem não entende nada mesmo, está ali ainda precisando entender o que é cada coisa, é a continuidade dessa aula, afunilando e explicando cada coisa separadamente, para que vocês tenham clareza de onde é que vocês estão pisando quando forem tentar os seus editais. O curso avançado de elaboração de projetos raiz, que é esse que eu falei para vocês, são mais de 20 aulas bem práticas e rapidinhas, mas que vão ensinar você a fazer um projeto inteiro que vai ser reutilizável em vários editais diferentes. O PEC Modelo de Projetos, são os meus 45 modelos de projetos prontos e editáveis. Para a área de cultura, arte, educação e esporte. Tem para terceira idade, tem para crianças, tem orçamentos, cronogramas, planejamentos pedagógicos e até modelos de pedido de patrocínio. Esse PEC é um PEC real, tem alunos que estão aqui com a gente que já compraram, e não é aquilo que eu tinha falado para vocês lá no início, né? Encheção de linguiça, um monte de texto que não quer dizer nada com nada, que fala que é para o projeto tal, para o edital tal, mas na verdade não é o modelo que vai aprovar ali, uma enganação, né, que alguns outros produtores fazem, mas o PEC que eu estou deixando disponível para vocês e realmente é verdadeiro. E a gente tem 6 bônus incríveis aqui, tá bom? A gente tem o bônus 1, que são 3 elementos ocultos de projetos vencedores. Esse bônus, eu coloquei ele em uma aula e eu vou ensinar para vocês 3 elementos que todo projeto vencedor tem, o projeto de vocês vai passar a ter. Tem um Mega Pack Canva, que é um pack do Canva para quem quer ter uma ascensão aí nas redes sociais, tá? Então, penso na parte midiática de vocês, também na parte de divulgação dos projetos. Então, tem ali uma série de artes prontas para artistas de diversas áreas, para que vocês consigam fazer a gestão das redes sociais. O bônus 3 é uma aula de documentação, onde eu explico onde tirar cada tipo de documento, como é que eu organizo esses documentos, que são exigidos na maioria dos editais. O bônus 4, criação de um portfólio profissional no Canva, que é o que eu falei para vocês lá, que eu fazia. E o bônus 5, treinamento de inteligência artificial para produtores culturais e artistas, tá bom? Esse treinamento de inteligência artificial, gente, é muito legal, por quê? Porque hoje a gente tem um monte de ferramenta e a gente não sabe como usar. E tem muita gente achando que o ChatGPT, ele simplesmente faz textos perfeitos que eu vou copiar e colar, e não é assim que usa o ChatGPT. Então, vocês vão precisar
de assistir as minhas aulas para entender como é que eu uso o ChatGPT da forma correta para que o meu parecerista não identifique primeiro que é o ChatGPT. Gente, eu nem sou parecerista de edital e tem aluno meu que vem com o projeto para revisar. Já revisa o projeto para mim e tal, a gente faz esse serviço também, e quando eu vou revisar eu falo, isso aqui é do ChatGPT. É óbvio, a gente consegue identificar. E como que eu vou usar o ChatGPT? Sim, de forma inteligente, e conseguir fazer com que o parecerista não perceba que eu sei o ChatGPT. Então, eu ensino para vocês aqui através das aulas. E a gente tem o grupo 20 para os primeiros, o grupo VIP para os primeiros 20 alunos que entrarem na turma comigo agora, tá? Então, a gente está abrindo aqui oficialmente as vagas para o Arte Financiada e as primeiras 20 pessoas vão estar num grupo VIP comigo. Como funciona o grupo VIP, Josi? Nesse grupo, gente, eu vou tirar dúvidas de vocês a respeito do curso. Qualquer processo, qualquer aula, Josi, parei aqui na aula de documentação, não entendi onde é que eu tirei esse documento, ou o link não funcionou. Então, são dúvidas que vão surgir ao longo do processo de ensino, de aprendizagem de vocês. E eu vou estar lá nesse grupo com vocês, tá bom? Esse grupo é exclusivo só para os alunos do Arte Financiada, tá? E quanto custa esse conhecimento? Ó, primeira coisa, normalmente nossos cursos eles ficam disponíveis por apenas 1 ano, mas o Arte Financiada eu vou deixar disponível para vocês o dobro do tempo, por 2 anos, e ainda darei 2 aulas ao vivo, ok? Aqui a gente está falando de um treinamento todo gravado, já está disponível, quem entrar hoje já consegue acessar, mas a gente ainda tem 2 aulas ao vivo. A primeira aula já é quinta-feira agora, onde a gente vai conversar a respeito da entrada de vocês, eu vou explicar como é que é o curso por dentro, vou mostrar e dar orientações iniciais, e a outra aula a gente vai agendar quando começarem a abrir os editais da PENAB, para eu deixar o curso atualizado e todo mundo vai estar convidado a participar dessa aula. Então, são 2 aulas ao vivo ainda para vocês. Esse curso, ele tem um valor, um investimento de R$ 997. A gente estava comercializando ele por 12 vezes de R$ 69,70. Essa comercialização, ela acontece frequentemente, né? Quem quiser entrar no Arte Financiada a qualquer momento pode entrar, só não vai entrar no grupo VIP. O grupo VIP só acontece aqui nesse processo, tem que passar pelo workshop para entrar no grupo VIP, ok? Só que hoje, para quem está aqui dentro dessa sala junto comigo, a gente está criando um cupom que essa pessoa vai ter o direito a um desconto de R$ 200, ainda um desconto em cima dos 697. Tá? Ela vai ter o direito a um desconto de R$ 200. E esse curso vai sair por menos de uma pizza por mês para vocês. O treinamento completo, que vocês vão ter acesso a todo o conhecimento para aprovar o projeto de vocês em qualquer edital por apenas R$ 497. Me contem o que vocês estão achando, o que vocês acharam desse preço. A gente está fazendo tudo realmente para que vocês consigam, tudo realmente para que vocês consigam chegar lá. É um preço muito exclusivo. As vagas só vão estar abertas até sexta-feira, então vocês têm aí até quinta para participar da primeira aula ao vivo. Então já é para pensar em entrar agora, quer saber quem é que vai entrar nesse treinamento. Eu vou compartilhar com vocês um cupom de desconto, onde vocês vão pagar apenas R$ 497. Então, em cima do valor comercializado, que já é R$ 697, vocês ainda vão ter 2 aulas ao vivo, entrada no grupo VIP comigo, para tirar dúvidas diretamente comigo, e mais R$ 200 de desconto no cupom. A gente tem o certificado também do Arte Financiada, claro, né? E 7 dias de garantia. Olha que bacana. Eu vou entrar no curso, vou pagar e eu quero experimentar o curso. Eu quero ver se eu vou gostar. Eu quero ver se realmente é tudo isso que a Josi está prometendo. Eu quero ver se ela entrega realmente todo esse conhecimento. Então, você tem 7 dias para você estudar, abrir as aulas, ver os modelos de projetos, modelos de orçamento e contestar você mesmo que eu realmente entrego tudo que eu estou prometendo. Nesse tempo, você vai conseguir certamente aprender tanto, para você fazer o teste das aulas, você vai aprender tanto, que você não vai ter dúvida de que vale a pena continuar e ter esse acesso por 2 anos. Funciona para a área artística, educacional e esportiva? Sim, projeto Urucum funciona para todas essas áreas, inclusive áreas de saúde, áreas de esporte. Por quê? Porque o conhecimento, gente, é um só. Os editais são vários, mas na hora que você pega a metodologia, a técnica, você consegue replicar e aplicar em diversos outros editais. Então, vocês não vão encontrar problema, porque às vezes eu estou mais focada na PENAB, a PENAB é mais cultura, patrimônio, arte, porque vocês vão aprender, na verdade, uma técnica, vocês vão aprender uma metodologia, tá? Olha, aqui a gente está dentro do Nutror, que é a página exclusiva de cursos da Eduz, tá? Assim que você vem aqui no Arte Financiada e faz o pagamento, quando você faz o pagamento, você recebe um e-mail imediatamente, esse e-mail
já vai com o link, você clica no link, faz o login se você já tiver o perfil do Edu, se você não tiver, você vai fazer um novo perfil, criar ali rapidinho, colocar seus dados e poder acessar o Nutro. E aí você vai entrar nessa página aqui, ó, Arte Financiada Vencendo Editais. Tem os módulos. Bom, vamos então para o primeiro módulo. O primeiro módulo é o curso Arte Financiada, é o treinamento mesmo que eu falei para vocês. Então, a gente tem aqui a aula de boas-vindas e orientações iniciais, que é essa aula de quinta-feira, que vai entrar aqui, tá bom? Uma aula de Aldir Blanc, uma outra aula da PENAB, que vai entrar ainda, que é a aula que a gente vai gravar assim que abrir os primeiros editais. A gente tem uma quarta aula, que é o treinamento completo da Lei Paulo Gustavo. Esse treinamento, gente, ele está incrível. Essa aula por si só já valeria uma fortuna, porque eu ensino vocês todo o processo da Lei Paulo Gustavo, desde o edital até como que eu escrevo meu projeto usando o ChatGPT, como eu faço orçamento, como é que eu submeto na plataforma. Então, assim, essa aula do treinamento da Lei Paulo Gustavo está muito incrível. A gente tem duas da Lei Paulo Gustavo, tá? Essa primeira, onde eu foco bastante na questão da elaboração do uso do ChatGPT, e uma outra também que foi baseada no edital do Rio Grande do Sul. Tem aula do edital como o Itaú, tem aula do Funarte, tem aula te ensinando a ganhar como produtor cultural, trabalhando na elaboração dos projetos, tem aula de captação de recursos, tem mais modelos de projetos e orçamentos aprovados na LPG, modelos de projetos e orçamentos aprovados na PENAB, para você ter aí um conhecimento completo e mais modelos para você se inspirar. Esses modelos são reais, de projetos reais, como vocês viram aí. O curso de introdução à lei de incentivo e editais é aquele que eu falei para quem está ainda assim, bem no início, bem com medo de comprar o curso, falar assim, nossa, eu vou comprar um treinamento, mas eu não sei nem qual é a diferença de edital para lei de incentivo. Então, vocês vão conseguir encontrar aqui, ó, toda esse conhecimento de forma organizada e entender o passo a passo, até a captação de recursos, como que é feita, quais são as leis, né, que regem cada tipo de edital, de lei de incentivo. A gente vai, então, para o outro curso, que é o curso de elaboração de projetos raiz. Ele tem 3 módulos, tá? Aí tem um módulo com 10 aulas, outro módulo com 8 aulas e outro com 2. A gente tem aqui os 45 modelos de projetos prontos, são 46, na verdade, mais de 45 modelos, né? São 46 modelos de projetos editáveis. A cada uma aula é um modelo de projeto aqui. Você vai encontrar o arquivo desses projetos, tá? Ó, vários modelos para vocês. Aqui a gente tem também os modelos de orçamento, cronograma, documentos, solicitação de patrocínio, tem muita coisa aqui. Oi, sim, pode falar? Oi, Josiane, aqui é o Breu Cambiuá, da banda Urucum, que tá falando. Você me ouve bem? Bacana, Pedro, bem-vindo, ouço direitinho, sim. Valeu, obrigado. Deixa eu te falar, Josi, eu tenho 2 perguntas para te fazer. A primeira, até mais objetivamente, assim, você falou sobre a questão de portfólio, né? Alguém perguntou sobre a questão de portfólio e tudo mais. A minha dúvida é a seguinte: você falou que, na sua explicação, eu entendi que o portfólio é como se fosse um currículo, ali eu apresento as minhas experiências e tudo mais, né? Mas e para quem está começando literalmente agora, nunca mexeu com edital nenhum, vai para a primeira experiência, acabou de lançar um projeto musical, artístico, que seja e tal, e não tem necessariamente uma experiência no ramo? Isso seria uma condenação de não ser aprovado em edital nenhum, ou tem como a gente passar por cima disso? Bom, vai depender muito do edital, é como eu disse anteriormente. Tem editais que não vão exigir uma experiência vasta, assim, da pessoa. A maioria exige o portfólio, tá? Mas aí, no caso de você estar propondo e não ter essa experiência, você vai ter que se unir a pessoas que tenham. Então, faça realmente contatos, tenha talvez até uma produtora por trás de vocês que possa propor o nome dessa empresa, ou ter aí artistas que já estão há mais tempo no caminho e que tenham portfólio. Se você está pegando um edital que exige esse portfólio, você tem que ter parceiros que tenha, entendeu? Por mais que você não tenha. Entendi sim. E aí a minha segunda dúvida seria a seguinte: os editais, eles são basicamente voltados para a iniciativa pública e tudo mais, né? Financiamento através de recursos públicos. E aí, eu sou de São Paulo, né? Para a galera que é de São Paulo aqui, deve saber também que dentro da iniciativa privada a gente tem alguns caminhos. A Rede Sesc, Fiesp e tudo mais. Esse seu treinamento, ele funcionaria para apresentação de um projeto também para iniciativa privada? Sim. Aí que você está falando que você está em São Paulo, por exemplo, a gente tem em São Paulo o PROAC, que é um edital super fácil de conquistar. Sim, muito fácil mesmo, é um edital super popular. E o PROAC ainda não exige, alguns editais ainda não exigem a experiência profissional comprovada em portfólio. Então, o PROAC também é um tipo de edital mais popular, vamos dizer assim, que fica ali na linha da PENAB, na linha da LPG. E aí, é como eu disse, todo o conteúdo do Arte Financiada, essas aulas que eu falo assim, essa aula aqui ensina você a escrever na LPG, usar o ChatGPT e fazer a submissão dentro da plataforma.
Essas aulas, na verdade, elas ensinam técnicas e metodologias. E essas técnicas e metodologias são ensinadas através de um edital real, entende? Então, o que você vai estar se pegando ali é a técnica. Você vai estar se pegando a essa metodologia que eu estou ensinando, que é o passo a passo perfeito. Quando você, primeiro edital, vai escrever o primeiro projeto, o que eu faço? Qual que é a minha primeira ação? Qual que é a minha primeira atitude ali diante desse novo processo que eu estou iniciando? Então, a metodologia vai estar toda descrita, toda ensinada ali, passo a passo. Eu só uso como exemplo, para não ficar uma coisa vaga e uma coisa fora da realidade, eu uso editais reais. Porque aí eu estou falando realmente a linguagem daquele edital, estou te falar a linguagem desse edital. Na outra aula, eu te ensino a falar a linguagem do outro edital. Na outra aula, eu te ensino a falar a linguagem do outro edital. E assim você vai sacando quais são esses gatilhos para que quando você pega um edital diferente daquele, é claro que eu não vou conseguir fazer um curso que fale de todos os editais em aberto hoje no Brasil, porque são milhares, né? Então, sempre que você pegar um edital diferente daquele ali que está no curso, você vai lembrar dessa metodologia de trabalho, dessa metodologia do passo a passo, das técnicas, e você vai conseguir aplicar em qualquer edital, tá bom? Como a Verônica fez, como o Bruno fez, os alunos do depoimento, né? Que conseguiram aprovar em áreas diferentes daquelas que eles estavam aprendendo dentro dos cursos. Beleza? Legal, bacana. Obrigadão, Josiane. O certificado tem conhecimento nacional. Sim, o certificado vai ter um reconhecimento. Ele está sendo assinado por uma profissional da área, né? Caso eu. Então, vai ter reconhecimento nacional, sim. Muito obrigada pela oportunidade. Parabéns. Sim, pode falar, querida. Nos comentários. A edital da Caixa que está aberto, eles condicionam a saída da parcela a execução de parte do projeto e das contrapartidas de divulgação. Ou seja, você começa o projeto tirando do bolso. E aí, como lidar? Porque se eu tivesse dinheiro, eu não estava botando projeto. Aí, Justamente. queria entender como lidar com isso, né? Achei bem surreal esse tipo de proposta. Era essa minha dúvida. Na verdade, a Caixa funciona dessa forma. Primeiro você executa, depois você recebe. Não só a Caixa, viu, gente? Não só a Caixa, uma diversidade muito grande de empresas funcionam assim. A gente fez um serviço para uma empresa aqui no mês de abril, final de abril, e eles falaram, o pagamento é em 30 dias, um serviço grande. E a gente falou, ok, tudo bem, vamos lá, vamos levar a equipe, fizemos tudo. Assim, serviço extremamente desgastante, 7 horas da manhã, 23 horas da noite, assim, bem desgastante. E quando a gente foi pedir, né, recorrer ao pagamento, eles falaram assim, não, é 30 dias após a emissão da nota. Aí a gente, meu Deus, tem que esperar. Então, até hoje a gente não recebeu. É muito comum isso acontecer, sabe, quando você está no meio empresarial. Então, por isso que eu falo que a gente tem que conseguir começar a pensar como empresa, porque é muito comum as empresas encomendarem para pagar depois, porque ela está sabendo que ela está lidando ali com uma empresa, e não como pessoa física, sabe? Até oriento vocês a serem MEIs, quem não é ainda, ter o seu CNPJ, ser MEI, porque é muito importante que quem está te financiando te veja como um parceiro empresarial, e não como uma pessoa física. Se ele te enxergar como uma pessoa incapaz de fazer aquilo, ele não vai trabalhar com você. Entendeu? Raramente uma empresa vai escolher alguém incapaz, seja financeiramente ou seja profissionalmente, para executar um projeto que você com ele, não vai colocar o nome dele ali, entendeu? Então, por isso a Caixa não é um edital para pequenos produtores. Essa aqui é a realidade. A Caixa é um edital para grandes produtores, para grandes grupos, né? Por isso também eu ensino lá no Arte Financiada como é que você alinha a expectativa com a realidade, como é que você alinha o seu trabalho ao edital correto, para não criar uma grande expectativa em torno de coisas que simplesmente não vão ser, não para o seu nível naquele momento, ou não para o edital daquele momento, sabe, Tainá? Então, acho que é mais por aí. A gente entender o nosso momento, o nível que a gente está ali dentro, nesse edital, se nos atende, se não atende, isso tudo são conhecimentos que eu vou, né, alinhando com os alunos, passando pouco a pouco, mas que também são necessários a gente ter esse choque de realidade, né? O SESC também paga depois de executar. É sempre assim, você ali é um fornecedor, você ali não é um artista que está sem dinheiro, que eles vão chamar para ajudar. Você ali é um fornecedor, e eles te veem realmente como uma empresa, no privado, para eu tirar dúvida de vocês a respeito do treinamento. Realmente não fiquem com medo, o valor
é muito pequeno e vale muito a pena vocês investirem nesse conhecimento, porque o retorno, eu acho que a gente tem que avaliar investimento de acordo com o retorno. Eu compro o iPhone por quê? Porque o iPhone vai me dar um retorno. Esse retorno, ele vem em várias instâncias da minha vida, né? Eu compro um Mac por quê? Ou eu compro o hambúrguer na hamburgueria X e não na outra, porque... Então, a gente tem que avaliar sempre investimento versus retorno. E quando a gente tem na nossa mão um conhecimento que pode nos capacitar para vencer editais aí de, no mínimo, 30 mil reais, né? Porque o que está em aberto aí hoje, que vai abrir daqui a pouquinho, é uma PENAB, onde no mínimo aí, editais de 20, de 30 mil reais, vale muito a pena você se preparar e estar pronto para concorrer, né? Mas na prestação de serviço, uma circulação, passagem aérea, toda a equipe tem que tirar proposto para realizar, entende? Tainá, eu entendo, é muita coisa realmente, né? É muita coisa, realmente. Mas é isso, se você vê que não está no seu momento, né, que a gente não está nesse momento ainda de fazer esse investimento, não se inscreve, porque se você for selecionado, você vai fazer como para executar, né? Você vai gastar 90 mil numa circulação, 100 mil, sem ter condições de fazer? Não vai dar certo, né? Então, realmente, é essa sacada que a gente tem que ter aí. E isso eu deixo bem ensinadinho lá na arte financiada, como é que a gente avalia edital de acordo com o nosso momento, com as exigências do edital, e a gente consegue alinhar tudo para ficar realmente bem bacana. Bom, meu povo, vou terminar a nossa gravação, vou terminar também nossa aula, e agradeço a todos pela presença até aqui. Me coloco à disposição de vocês para a gente conversar sempre que precisarem aí nesse processo.